Bom dia, Samuel. Bom dia. Ver se tem mais gente aqui para entrar. Mentiu Alisson, Wesley. Eu estava sentindo Bom, falta de vocês, uai. Cadê vocês? bom dia. Bom dia. Bom dia, Luiz. O povo tava sumida mesmo, Samuel, assim, né? No presencial. Quando a gente tem aula no presencial, geralmente, depois da prova e das VAs, o pessoal dá uma sumidinha. Imagina aqui, né? Eu vou lançar provavelmente hoje para vocês as notas da VA4. Eu já as contabilizei na minha planilha. Vou lançar hoje para vocês, tá? E aí, todas as notas de vocês vão estar lançadas já, né? Imagino que todos vocês estejam numa situação boa, a grande maioria de vocês está numa situação tranquila aí para poder ir para o final, precisando de poucos pontos. Afinal, cai tudo, né? Hoje a gente dá mais um passo para a finalização da matéria, a gente estuda a matéria de embargos, que é muito legal, que é a defesa do executado no processo de execução. A gente vem falando dos embargos já, né, assim, há algum tempo, e eu falei para vocês, olha, a gente vai estudar isso mais para o final. E aí hoje a gente vai finalizar então essa parte dos embargos e fica mais dois tópicos para a gente poder estudar na terça-feira, rapidinho, né? São dois tópicos a respeito da questão da suspensão do processo de execução e da extinção do processo de execução, tá? É bem rápido mesmo esses dois tópicos. E aí a gente finaliza a nossa matéria. E aí eu vou colocar para vocês na semana que vem uma prova antiga minha, tá? No ar, para que vocês possam resolver e na sexta-feira, dia 3 de julho, a gente faz a correção, desculpa, na quinta-feira, de aula de vocês é na quinta. Na quinta-feira, dia 2 de julho, a gente faz a correção dessa prova e aí a gente vai comentando cada uma das alternativas e tudo mais. Me perguntaram se a prova ela é cumulativa. Ela é cumulativa e eu faço questão sempre de pegar uma questão de cada ponto da matéria, tá, gente? Vocês já fizeram, né? A grande maioria de vocês já foi, meus alunos. Então, vocês sabem que eu faço uma prova pegando um pouquinho de cada coisa, tá? Essa prova, gente, não adianta vocês buscarem essas questões na internet, as provas, né? Assim, eu sei que vocês não vão fazer isso, mas vai que, né, vocês caem em tentação, tá? Então, não adianta, porque essa prova ela vai ser de autoria dos professores, tá? Então, são questões autorais, são questões que a gente está criando, né? Em cima de casos concretos, com conceitos, enfim, tá? Uma prova objetiva. E a matéria toda. Viu, meus queridos? Então, guardem as dúvidas de vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, guardem para vocês já me perguntarem, tá? Anotem elas, né, direitinho, para que vocês possam me perguntar, para que elas não fiquem pendentes na hora da prova, tá? Então, anotem as dúvidas de vocês e me perguntem, para que vocês não tenham aí nenhum tipo de pendência na hora da prova. Na hora da prova não adianta me perguntar, né? Na hora da prova, a gente vai estar aqui à disposição para poder auxiliar em virtude de algum problema, alguma questão relativa ao sistema, tá? Mas questões interpretativas fazem, né? A interpretação não faz parte da prova. Bom, meus queridos, e aí, sem maiores delongas, então, vamos à nossa matéria.
Na última aula, a gente viu a questão relativa, a gente finalizou a parte da penhora, vimos como é que se dá a finalização do processo de execução e estudamos também o processo de execução de alimentos e a execução em face da fazenda pública. Vimos que essas duas execuções são muito próximas aos cumprimentos de sentença que a gente estudou. A bem da verdade, gente, as execuções são todas muito próximas aos procedimentos de cumprimento de sentença. A única execução que é completamente diferente do cumprimento de sentença, é muito diferente, é a execução por quantia, né? O cumprimento de sentença por quantia é de um jeito, a execução por quantia de outro. Os prazos são diferentes, incidência de multa, honorários, né? No caso do cumprimento de sentença é de um jeito, no caso da execução a gente só tem incidência dos honorários, né? E mesmo assim os honorários já são fixados de plano na petição inicial, enfim, é bem diferente. Mas a execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos urgentes, ela é muito igual, muito parecida, né? Muito igual ao cumprimento de sentença. As únicas diferenças é que na execução eu tenho citação e eu tenho embargos do devedor, né? No caso da execução de alimentos urgentes, eu tenho a citação, tá? E no caso de alimentos não urgentes, aí segue o procedimento de execução por quantia. Então, o procedimento é bem diferente do cumprimento de sentença de alimentos não urgentes. Porque lá, né, no cumprimento de sentença, é cumprimento de sentença por quantia, e aqui é execução por quantia. Tá? E aí os procedimentos, como eles são diferentes, acaba que desses alimentos não urgentes, o procedimento também é diferente. Ficou alguma dúvida, meus queridos, para que vocês possam, para que a gente possa seguir a matéria? Não? Então vamos seguir. Não. Então, beleza. Vamos seguir então, queridos. Aí hoje a gente vai estudar os embargos à execução, que, como eu já havia adiantado para vocês, constituem a defesa do executado no processo de execução. Só que eles são um pouquinho diferentes, tá? Do que a gente estudou na impugnação ao cumprimento de sentença. Lá na impugnação ao cumprimento de sentença, gente, nós estudamos que essa impugnação, ela é protocolada nos autos do processo, né? Nos autos do cumprimento de sentença. Inclusive, a ela se aplica a regrinha do artigo 229 do CPC, ou seja, se eu tiver mais de um executado com procurador de escritório diferente, procuradores de escritórios diferentes, e o processo for físico, os prazos deles serão em dobro, tá? Isso se aplica lá no cumprimento de sentença. Aqui na execução, gente, isso não se aplica. Por quê? Porque, na verdade, os embargos à execução ou embargos do devedor, de acordo com a cada doutrina, né? Cada doutrinador dá um nome diferente. Eu prefiro embargos à execução porque é um nome, inclusive, que está lá disposto no CPC, tá? Mas é o mesmo instituto. É bom que vocês saibam que é o mesmo instituto. Nesses embargos à execução, gente, se trata, na verdade, de uma ação de conhecimento incidental ao processo de execução. Então, na verdade, é uma ação de defesa. Os embargos, eles são distribuídos por dependência aos autos do processo de execução. Então, é uma defesa que é feita por meio de um processo próprio, de uma ação própria, que vai ser distribuída por dependência aos autos da execução, tá? Ué, professora, como assim? É como se você distribuísse, gente. Você vai fazer como se você distribuísse uma contestação. Mas mais do que isso, como é por meio de uma ação autônoma, essa ação ela vai conter os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Entende? Então, é uma ação, é uma petição inicial de defesa, tá? É bem diferente, né, do que a gente tinha estudado em relação à impugnação, tá? A matéria dos embargos é uma matéria de defesa, mas ela vai ser distribuída por dependência aos autos do processo de execução. Então, não é um protocolo, tá? Eu acho que talvez isso que cause mais dúvida com relação aí aos embargos. No geral, gente, os embargos eles são muito tranquilos, tá? Mas eles têm essa diferençazinha. E aí, às vezes, o aluno ele fica com dúvida com relação a isso. Então, não fiquem, tá?
É uma ação de defesa que vai ser distribuída por dependência aos autos do processo de execução. Por meio dessa ação, que vai ter uma petição inicial com os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber, você vai poder alegar todas as matérias, né, qualquer uma das matérias que está disposta no artigo 917 do CPC, tá? Que são as mesmas matérias que a gente, basicamente, as mesmas matérias que a gente já estudou lá no artigo 525. Percebam, a matéria, gente, de defesa é a mesma, praticamente. O que muda é a forma como haverá a apresentação desses embargos, tá? Na impugnação ao cumprimento de sentença, protocolo, natureza jurídica de contestação mesmo, tá? Tanto que se aplica ao artigo 229 do CPC, e aqui nos embargos é uma distribuição por meio de uma petição inicial, um processo próprio, vai ganhar uma numeração própria, mas vai ser distribuído por dependência aos autos do processo de execução e não se aplica ao artigo 229, tá? Então, praticamente unânime, gente, essa natureza jurídica aí dos embargos de ser um processo de conhecimento autônomo em relação ao processo executivo, tá? Fundado em título executivo extrajudicial, obviamente, né? Porque a execução ela é fundada em título executivo extrajudicial e ele está ligado, esses embargos eles estão ligados ao processo principal por uma relação de prejudicialidade. O que é uma prejudicial de mérito, gente? Como o próprio nome já diz, é algo que prejudica o mérito. Então, seria algo que seria julgado antes do julgamento do processo principal, tá? Quase sempre isso vai acontecer, porque vocês vão ver que o trâmite dos embargos é, em geral, muito, muito rápido, tá? Mas pode vir a acontecer, porque os embargos, em regra, não têm efeito suspensivo. A gente vai ver que, excepcionalmente, é possível conceder efeito suspensivo a esses embargos, né? Se não tiver efeito suspensivo, que é a regra, e se demorar mais do que o previsto o processamento desses embargos, pode acontecer dos bens, né, da execução acabarem sendo arrematados, e aí a gente sabe que essa arrematação ela é irretratável, a gente estudou isso na última aula, ela é irretratável mesmo que haja um julgamento de procedência dos pedidos dos embargos, né? Então, a gente sabe disso e eu pondero aqui que, embora seja uma prejudicial de mérito, tá? Que, em regra geral, né, vai ser apreciada, então os embargos vão ser apreciados antes do fim do processo de execução, pode acontecer que isso não se processe em algumas situações, tá? Pode acontecer desse processamento dos embargos ser mais demorado do que o previsto e aí do processo de execução acabar caminhando para o fim, né, já com a arrematação do bem e os embargos ainda não terem sido julgados, tá? Embora seja pouco comum. O mais comum, gente, até mesmo a gente vai estudar pelo próprio processamento dos embargos, que é rápido, né? Pelo menos em tese, que esse processamento se dê antes da finalização do processo de execução, tá? De toda forma, não deixa de ser uma prejudicial de mérito, tá? Ou seja, havendo possibilidade aí de escolher qual dos dois eu vou julgar primeiro eu julgo os embargos e aí depois eu julgo, então, a execução, ok? Já que o resultado dos embargos pode impactar sobremaneira na execução, por exemplo, finalizando essa execução, extinguindo essa execução, se, por exemplo, já houve o pagamento e isso está sendo legado em sede de embargos, né? Bem como também, gente, no caso de haver alguma alegação, por exemplo, de excesso de execução, em que o valor da execução, então, ele será diminuído, tá? Belezinha, meus queridos? Tranquilo? Bom, feito isso, então, vamos ver de quem que é a competência, tá? Para poder receber esses embargos, para processar e para julgar esses embargos. Em situações normais, gente, em situações normais, em que todo o processamento se dá dentro de uma mesma comarca, os embargos eles serão distribuídos por dependência aos autos do processo de execução, tá? Então, a competência é do mesmo juízo da causa da execução
e eles são distribuídos por dependência. E são autuados em apartado, então no PJE eles ganham uma abinha, né, que fica lá ligada àquele processo principal, e esses embargos eles são instruídos com cópias de peças processuais relevantes e que podem, inclusive, ser declaradas autênticas pelo próprio advogado. Então não precisa de extrair essas cópias, levar para cartório certificar que confere com o original, autenticar nada disso, tá? O próprio advogado, ele poderá, nesse caso, nessa situação, ele mesmo pode declarar como autênticas aquelas cópias, tá? Nos termos aí do parágrafo 1º do artigo 914, tá? Bom, isso é em situações normais em que o processamento da execução, né, todos os atos executivos são praticados numa mesma comarca. Mas nós temos a execução por carta, tá? Eu já havia mencionado ela para vocês, eu acho que ainda quando a gente estava lá no início do semestre, quando eu falei para vocês a respeito da questão da competência para o ajuizamento da ação de execução, eu cheguei a falar rapidamente da execução por carta. O que é execução por carta, gente? Suponhamos que a execução esteja tramitando, o exemplo que eu dou aqui, tá? A execução está tramitando em uma determinada comarca, entretanto, o executado, ele mora em outra comarca, ele é domiciliado e possui bens em outra comarca, tá? Então, vamos supor o caso que eu citei aqui na matéria para vocês, no material que eu disponibilizei para vocês. O processo de execução está tramitando no Rio de Janeiro, tá? Foi ajuizado no Rio de Janeiro, entretanto, o domicílio do executado é Belo Horizonte. E é em Belo Horizonte que o executado possui bens, tá? Então, o que acontece? O processo de execução tramita no Rio de Janeiro, vai ser expedida uma carta precatória, por isso a execução por carta, para Belo Horizonte. Então, Rio de Janeiro é o juízo deprecante e Belo Horizonte é o juízo deprecado, que vai receber essa carta precatória. E aqui em Belo Horizonte é que haverá a citação, a avaliação, a penhora de bens e os atos de expropriação desses bens, tá? Todos esses atos aqui, eles vão acontecer aqui em Belo Horizonte. Aí, nesse caso, a gente tem que verificar qual que vai ser a comarca competente para poder, no caso, julgar esses embargos. Aonde é que eu vou apresentar esses embargos à execução? Aí, gente, em relação à questão da competência para julgamento, a bem da verdade, é possível que você apresente os embargos tanto em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro. Entretanto, a competência do juízo vai depender daquilo que está sendo discutido ali nos embargos, tá? Então, você pode apresentar esses embargos tanto aqui em Belo Horizonte quanto no Rio de Janeiro, mas a competência para o processamento e para o julgamento desses embargos vai depender daquilo que está sendo alegado ali em sede daqueles embargos, tá? Então, isso é muito importante. O juízo deprecado, ou seja, Belo Horizonte, só seria, gente, competente para poder julgar questões relativas a vícios da própria penhora, da avaliação desses bens, dos atos de expropriação. Então, qualquer problema relativo a penhora, avaliação e expropriação dos bens, o juízo competente seria o juízo deprecado, aqui de Belo Horizonte. Se por um acaso, gente, o questionamento for de excesso de execução, por exemplo, que não tem nada a ver com os atos de avaliação, de penhora e de expropriação de bens, o juízo competente seria o juízo deprecante, então seria o Rio de Janeiro, tá? Então, isso tem que ser observado, ok? Aqui em Belo Horizonte, ou seja, juízo deprecado só para os atos relativos à avaliação de bens, penhora e expropriação de bens, tá? Os atos que, em regra, seriam praticados aqui em Belo Horizonte mesmo. Se, no entanto, gente, o problema que eu quero alegar nos meus embargos se refere a um excesso de execução, ou seja, o valor está incorreto,
o valor é muito superior ao valor que eu devo, e eu comprovo isso, vocês bem sabem, através daquela planilha de débito que eu ensinei vocês a fazer, se for esse o questionamento, eu tenho que fazer esses embargos, na verdade, a competência para o processamento e julgamento desses embargos será na comarca lá do Rio de Janeiro, tá? Vai ser na comarca do Rio de Janeiro, tá? Bom, e aí é importante a gente ressaltar essa questão da competência, tá? Para o julgamento, processamento e julgamento dos embargos, tá bom, gente? Então, não se esqueçam disso, isso pode causar algum tipo de confusão. Se forem atos que são decorrentes, os embargos eles estão versando sobre atos decorrentes relativos a penhora, a avaliação desses bens ou aos próprios atos de expropriação, adjudicação, arrematação dos bens, eu vou opor esses embargos aqui no juízo deprecado Belo Horizonte, tá? Se por um acaso não for isso, juízo deprecante, por eliminação. Se for qualquer outra matéria relativa a excesso de execução, né, relativa ao processo em si, juízo deprecante, tá, gente? Belezinha? Eu coloco isso de forma bem clara no material de vocês, mas em caso de dúvida, né, vocês podem me perguntar. E se por um acaso os meus embargos versarem sobre as duas matérias? Eu tenho um problema relativo à avaliação do bem, porque a avaliação foi feita de forma incorreta, a avaliação foi feita aqui em Belo Horizonte, mas eu também tenho um problema relativo a um excesso de execução, tá? E aí, o que vocês acham? Vai ser no juízo deprecado ou vai ser no juízo deprecante? Ou eu vou fazer dois embargos? O que vocês acham? No juízo deprecado? Não. Nesse caso, gente, atrai a competência ao juízo deprecante. Então, se os meus embargos versarem sobre a dupla fundamentação, se eu tiver uma fundamentação que seria processada e julgada por o juízo deprecante e eu tiver outra fundamentação que seria processada e julgada pelo juízo deprecado, eu vou ter que encaminhar esses embargos, né? Eu vou opor esses embargos, o juízo competente para poder processar e julgar estes embargos será o juízo deprecante, tá? Duplo fundamento, juízo deprecante, ok? E se por um acaso, gente, eu acabar me confundindo toda e eu apresentar os embargos, por exemplo, seriam embargos que versariam sobre excesso de execução, mas por um equívoco acabei apresentando esses embargos no juízo deprecado. Os meus embargos versam só sobre a questão do excesso de execução. Eu deveria fazer a oposição desses embargos, então, no juízo deprecante, já que, né, lá é que é o juiz competente para poder processar e julgar, né? E se eu apresentar isso aqui em Belo Horizonte, gente? Se eu apresentar esses embargos aqui no juízo deprecado, ao invés de apresentá-los, de fazer a oposição desses embargos lá no juízo deprecante, o que vocês acham que vai acontecer? Eles não vão ser recebidos. Na verdade, vão, Alisson, em atenção Precisa ao princípio. fungibilidade. Vai haver uma fungibilidade em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para que não haja nenhum prejuízo ao executado. O que vai acontecer é o seguinte: se eu fizer a oposição dos embargos no juízo errado, tá? Então eu tinha que fazer aqui em Belo Horizonte, fiz lá no Rio de Janeiro. Tinha que fazer no Rio, fiz aqui em Belo Horizonte. Simplesmente os embargos serão recebidos e serão remetidos ao juízo competente, tá? Por isso mesmo que o parágrafo 2º fala que a oposição pode se dar tanto em qualquer um dos dois juízos, mas a competência para julgamento, ela é bem específica, tá? Então, se eu fizer aqui em Belo Horizonte, mas a competência para o julgamento e processamento for no Rio de Janeiro, remete os embargos para o Rio de Janeiro. Se eu tinha que ter feito lá no Rio de Janeiro, desculpa, se eu tinha que ter feito aqui em Belo Horizonte e fiz lá no Rio de Janeiro, remete então os embargos para o juízo de Belo Horizonte. Tá, gente? Existe essa possibilidade aí de remessa para que não haja qualquer tipo de problema relativo ao contraditório e à ampla defesa. Ok, meus queridos? E qual que é o prazo para que esses embargos sejam opostos? 15 dias.
contados da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, do mandado de citação devidamente cumprido. Então, vamos lá, gente. Existe uma diferença em relação ao prazo para pagamento e ao prazo para defesa. A gente já tinha falado disso. O executado ele é citado para pagar em 3 dias. O prazo, nesse caso lá da execução, gente, por quantia certa, né? Nessa situação, o executado, o prazo dele, ele começa a contar da citação e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Esse prazo, gente, ele não é contado na forma do artigo 231, o prazo que ele tem para pagar, tá? Ele é citado para poder pagar no prazo de 3 dias, a gente já viu isso. E aí o juiz já fixa, né, gente, de forma preliminar 10% de honorários. Se houver o pagamento integral no prazo de 3 dias, esses honorários eles serão reduzidos a 50%, ou seja, 5%. Se não houver esse pagamento e eventual embargos que tiverem sido opostos, né, eventuais embargos que tiverem sido opostos forem rejeitados, os honorários poderão ser majorados em até 20%, né? Mas o que acontece é o seguinte, meus queridos. Então, o prazo para pagamento é contado da citação, mas o prazo para defesa, ou seja, o prazo para apresentação dos embargos, é contado da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, tá? Então, junto aos autos do processo mandado devidamente cumprido, mandado de citação, começa a contar o prazo de 15 dias, é um prazo peremptório, tá? Que é um prazo legal, tá na lei. Esse prazo é peremptório, começa a contar esse prazo de 15 dias para apresentação dos embargos, tá? Então, existe essa diferençazinha. E como é que a gente sabe disso? Está explícito na lei, dizendo que o prazo para apresentação dos embargos, para oposição dos embargos é de 15 dias e esse prazo é contado na forma do artigo 231 do CPC. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Bom, e se tiver mais de um executado, professora, como é que é? Juntou mandado de citação, prazo de 15 dias para embargos. Juntou mandado, prazo de embargos. Juntou mandado, prazo de embargos. Salvo se nós tivermos cônjuges ou companheiros. Se for cônjuge ou companheiro, o prazo vai ser contado aí, gente, da juntada do último mandado aos autos, tá? Do processo aí de execução, ok? Mas, via de regra, não sendo companheiro nem cônjuge, junta mandado, prazo de embargos. Junta mandado, prazo de embargos. Ok, meus queridos? Tranquilo? E eu já tinha falado, não se aplica o artigo 229 aqui do CPC, tá? No caso, gente, da execução por carta, como é que eu vou contar o prazo, tá? Da juntada na carta, né, de citação, da certificação, desculpa, da juntada na carta precatória, da certificação da citação, ou seja, a certidão positiva de citação, se por um acaso esses embargos versarem unicamente sobre vícios e defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens, e da juntada, gente, nos autos de origem da comunicação que é feita, porque é o seguinte, quando o juiz deprecado, ele consegue, né, a citação é feita pelo juízo deprecado, ou seja, pelo oficial de justiça designado pelo juízo deprecado, tá? O oficial de justiça voltou com a certidão positiva de citação aqui do executado aqui no juízo deprecado. O juízo deprecado, ele faz uma comunicação eletrônica ao juízo deprecante. Avisa, né? Aí ele manda essa comunicação com estimas, né, de elevadas estimas para o juízo deprecante. Ele faz aquela comunicação dizendo, olha, via de regra, né, gente? Olha, o executado foi devidamente citado no dia tal, por meio de oficial de justiça, certidão positiva, tal. Aí ele faz essa comunicação para o juízo deprecante. E aí essa comunicação, gente, é juntada aos autos do processo de execução. Quando junta aos autos do processo de execução essa comunicação, tá? Esse comunicado, né? E se eventualmente não houver esse comunicado, eu vou contar o prazo da juntada da carta precatória aos autos de origem e aí começa a contar o prazo dos embargos, tá? Então, sendo aqui, gente, os embargos relativos
a questões que seriam debatidas no juízo deprecado, quando a certidão positiva for juntada na carta precatória, aqui em Belo Horizonte, no juízo deprecado, começa a contar o prazo para apresentação dos embargos, tá? Se, no entanto, gente, não for essa matéria, se a matéria a ser discutida, a ser debatida, tiver que ser julgada e processada, né, pelo juízo deprecante, aí o prazo vai ser contado da juntada ao processo dessa cientificação, que é expedida pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, essa comunicação eletrônica de que o executado já foi devidamente citado, e se eventualmente não acontecer essa comunicação, tá? O que é raro, hoje, com o sistema totalmente informatizado, gente, é muito comum que essa comunicação aconteça. Mas, se eventualmente ela não acontecer, aí o prazo para os embargos começa a contar da juntada aos autos do juízo deprecante, né, aos autos da execução propriamente dita, tá? Da carta precatória devidamente cumprida. Ok, meus queridos? Na carta precatória devidamente cumprida. Aí começa a contar o prazo de 15 dias. Então, em relação à execução por carta, tem que ficar bastante atento, gente, com relação ao juízo competente e com relação ao prazo desses embargos. Professora, se por um acaso os meus embargos versarem sobre excesso de execução e o juiz não comunicar ao juízo deprecante que já houve aí o cumprimento do meu mandado de citação. E aí ele expedir a carta precatória, ele devolver essa carta precatória, melhor dizendo, para o juízo deprecante. E essa carta precatória ainda não foi juntada aos autos, né, do processo de execução, mas eu já fui lá e já fiz os meus embargos. Tem algum problema relativo à intempestividade? O que vocês acham, gente? Os embargos vão ser considerados intempestivos se a comunicação não tiver sido juntada ainda aos autos, né, do processo de execução, ou se a carta precatória que já foi devolvida ainda não tiver sido juntada aos autos do processo de execução. O que vocês acham? Acho que não. Não, gente. Tá? Segue a regra geral do CPC. Se o ato for praticado antes do início do prazo, ele não é considerado intempestivo. No antigo CPC era, tá? No antigo CPC, se por um acaso eu juntasse algum ato processual, uma contestação ou mesmo os embargos antes do início do meu prazo, isso era considerado intempestivo. Era completamente ilógico, né, gente? Mas hoje não é, e hoje se aplica a mesma regra geral que é aplicada aí para o CPC. Se você praticar o ato antes do início do prazo, isso não gera qualquer tipo de intempestividade. Ficou claro, gente? Aqui como é que vai ser essa juntada, esse prazo aí para começar a iniciar a contagem aí do prazo para a apresentação dos embargos. Tá tranquilo? Então, beleza. Para oferecer esses embargos, é necessário algum tipo de garantia do juízo? O que é garantir o juízo, gente? Quando a gente fala de garantia do juízo, a gente fala de apresentação de alguma caução, alguma garantia, algum bem, tá? Para garantir a execução. Garantir o juízo é isso, a apresentação de uma caução idônea para poder garantir a execução. Aí eu pergunto para vocês, para a apresentação desses embargos, é necessária prévia garantia do juiz, ou seja, que eu apresente um bem como garantia para que os meus embargos eles sejam julgados, sejam processados? Não é necessário, tá, gente? Os embargos eles podem ser apresentados independente de prévia garantia do juízo. Não há necessidade aí de oferecer um bem em penhora, um bem em garantia para que os seus embargos sejam processados e julgados. Não há essa necessidade, tá? E aí, gente, uma outra lembrança que eu acho que vale a pena a gente retomar aqui. Nós estudamos isso há mais tempo, então acho que vale a pena. Se por um acaso eu optar pelo parcelamento, lembra do parcelamento?
A gente estudou o parcelamento quando a gente estudou a questão do início do processo de execução, eu falei para vocês. No prazo dos embargos, ou seja, né, no prazo de 15 dias, contado da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, ou no caso da carta precatória, né, dessas nuances aí da juntada da certidão de citação positiva, se for o juízo deprecado, ou da comunicação, ou da carta precatória, se for no juízo deprecante, tá? Nesse prazo que o executado dispõe para poder fazer a apresentação dos embargos, se ele quiser, ele pode optar pelo parcelamento do débito, tá? Esse parcelamento está disposto lá no artigo 916. E aí, como é que funciona essa questão desse parcelamento? Só relembrando, porque a gente já falou dele. O executado, ele vai oferecer uma entrada de 30% acrescida, gente, nessa entrada, tá? Dos juros, obviamente, né? Custas e honorários. Então, esses 30% ele já vai estar acrescido, obviamente, né? Dos juros, correção monetária, isso é lógico, mas nesses 30% eu já tenho que colocar os honorários do advogado e também as custas, tá? É como se eu atualizasse a dívida toda, o que eu vou fazer basicamente é isso. Eu vou atualizar a dívida toda, deu tanto, tá? Atualizar o débito todo, deu tanto. Beleza. Com juros e correção monetária, certo? Certo. Eu pego 30% desse débito, pego também, gente, e eu faço a somatória desses 30% com os honorários do advogado que foram determinados pelo juiz, mais as custas do processo de execução e apresento isso como entrada, tá? Então, a entrada é 30% acrescida de honorários e custas e o restante eu faço a apresentação aí do parcelamento, gente, em até 6 parcelas. E, obviamente, esse parcelamento vai ser acrescido de juros de 1% e também de correção monetária em conformidade com aquela tabela que vocês utilizaram, né? Lá no TJ, que tá lá, que todo mês a gente tem uma tabela de correção monetária diferente, tá? E aí eu apresento, então, essa proposta de parcelamento e já faço esse depósito dos 30% com o acréscimo dos honorários e das custas. Então, já faço isso e faço por escrito a apresentação aí dessa proposta de parcelamento, tá? Já faço o depósito judicial desses 30% acrescidos dos honorários das custas e já faço essa proposta lá por escrito, apresento essa petição. Se eu optar por isso, gente, eu estou renunciando aos embargos. Não tem jeito de fazer embargos e parcelamento ao mesmo tempo. É um ou outro. Então, se eu optar pelo parcelamento, eu estou abrindo mão dos embargos, tá? Não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Aí, gente, o que acontece? O juiz vai dar vista, assim que eu fizer essa petição, fizer o depósito lá judicial e tudo. Professora, mas eu já faço o depósito mesmo sem saber se vai ser aceito ou não? Já faz, tá? Já tem que fazer. Já faço o depósito lá dos 30% e tudo. E aí o juiz, então, vai dar vista ao exequente para poder se manifestar se houve o cumprimento aí dos requisitos do artigo 916. Se tendo aqueles 30%, gente, foi feito ali o pagamento dos honorários das custas, ou se ele simplesmente pagou 30% da dívida, tá? Então, o exequente ele vai analisar tudo isso e vai responder ao juiz se está certo ou se não está certo. Tá? Se tá certinho, se ele aceita aquele parcelamento ou não. E aí o juiz, então, decide em cima da ponderação do exequente. O juiz pode decidir em desacordo com o exequente? Pode. O exequente pode falar assim aqui, na verdade, ele não colocou o acréscimo aqui das custas, tá? Do processo de execução. Aí, o que acontece? Pode acontecer do juiz virar e falar assim, não, ele fez sim, olha aqui, ó, na planilha do débito dele, no demonstrativo de débito, na memória de cálculo, tá disposto aqui, tá bem descrito aqui a questão das custas dos honorários, você que tá equivocado. Então, assim, gente, ele vai dar vista ao exequente, mas não quer dizer que ele vai decidir de acordo com o que o exequente disser, tá? Senão não precisava de juiz, né, gente? Ele vai fazer a análise ali do caso para poder ver se está certo mesmo ou se não está, tá? E aí, então, ele vai decidir esse requerimento no prazo de 5 dias, tá? Até que haja, gente, a apreciação desse requerimento, o executado, ele vai pagando as parcelas. Professora, mas não está dizendo que é em 5 dias? Tá, mas o prazo do juiz é próprio ou impróprio, gente? Impróprio, né?
E aí? Entregue. Pois é. Quem que garante que vai ser em 5 dias mesmo? Ninguém. Então, até que haja a solução, vai sendo feito o depósito. E eu vou ter que encerrar porque estamos nos últimos segundos. Vou mandar outro link para vocês, tá? Ninguém foge. Beijo!